Fala, turma, tudo bem? Tá começando mais um FuteboraCast. E aí eu já começo fazendo aquele pedido que você já sabe, né? Coloca o joinha, curte, compartilha e se ainda não está inscrito no canal do Futebora, se inscreve, tá? Porque aqui você sabe que tem informação, tem papo descontraído e a gente sempre tem trazido aqui bons convidados, né? Convidados assim que lembram a história do futebol cearense, né? Seja do passado e também do presente. Hoje o convidado é um cara que é ídolo da torcida alvinegra, é ídolo do Vozão. Então, se a gente pegar aí nos últimos anos, né, de 2017 para cá, não é exagero dizer que ele é a principal figura ali, com a camisa do Ceará. O cara que chegou em 2017, tem feito muita história, conquistado títulos, tem um espírito de liderança e hoje vai bater um papo bacana com a gente. Foi difícil trazer o homem, mas deu certo. Não, tô brincando. O Luiz Otávio atendeu o pedido e tá aqui para conversar com a gente. Luiz, brigadão, cara, tá aqui no FuteboraCast. Então é uma satisfação estar aqui para conversar com você. E, enfim, tem muita pergunta polêmica. Não, tô brincando. Fica à vontade. Eu te conheço, cara, mas é prazer, né? Satisfação toda minha, né? Tá aqui podendo participar, né? De ter esse tempo aqui, né, com você. Eu acho que vai ser legal, né? Trocar uma ideia legal também, sem pergunta polêmica. Relaxa, pô. E vai ser bem legal. Luiz, acho que não tem como começar assim de uma forma diferente. Hoje no futebol, cara, é difícil um jogador chegar para vestir a camisa de um time e passar tanto tempo. Então você chegou ali para jogar a temporada de 2017 e tá por aqui, até hoje. Então, queria te perguntar aí, o que é que o Ceará tá bem estampado aí na sua camisa? O que é que o Ceará Sporting Clube representa na vida do Luiz Otávio, na carreira do Luiz Otávio? Olha, já tenho respondido essa pergunta até frequentemente agora, né? O Ceará, para mim, é uma segunda casa, né, onde eu me sinto bem. Tem pessoas, né, que eu amo dentro daquele clube, até pelo convívio de muitos anos, conheço bastante. Eles conhecem também a minha história, sabe como é o Luiz Otávio também no dia a dia. São pessoas que eu me preocupo, né, com elas. E o Ceará me ajudou a ser uma melhor pessoa, né? Com certeza, né? Como você vai convivendo, você vai passando tempo, né, num determinado lugar com pessoas muitas vezes que pensam, né, de forma igual a você e algumas, né, de forma diferente. Você aprende a crescer assim, não no conforto somente, mas também na base do desconforto. E foi assim que eu aprendi não só a amar esse clube, né? E como eu já falei várias vezes, né, é o clube que está no meu coração, não porque eu vesti essa camisa com o corpo e com a alma também, não só do torcedor, de Massa. sentir de verdade, né, o que é você tá na arquibancada, né, torcendo, vibrando, na verdade, se emocionando pro time ganhar, né, um jogo, um campeonato, entendeu? Então eu sei muito bem o que é a emoção do torcedor, né? Já senti isso aí, graças a Deus, né, mais de 300 vezes aí, né, que foram as vezes que eu entrei. 306 jogos é muita coisa, Luiz. Hoje, né, como você vê que o futebol hoje, e pelo poder aquisitivo que hoje tem, ficou muito difícil, eu acho, que os jogadores passarem muito tempo, eu acho, que num determinado clube, né? Eu acho que quando, assim como eu, o que te motiva a ficar no clube ou passar muito tempo num determinado lugar, se não for propósito, eu não sei o que é, não. Entendeu? Porque normalmente, né, igual assim como eu e outros jogadores também, você vê no futebol um sonho, não só de menino, né, mas também uma oportunidade de você também dar uma vida melhor para os seus familiares, né? Eu comecei desse jeito, mas depois que eu encontrei o senso de propósito, a minha vida, na verdade, mudou o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo também de me posicionar, né? Não que seja errado você pensar em galgar sempre coisas maiores, né? Pensar com certeza nas coisas materiais que o futebol pode te dar, mas eu foco muito, né, nas coisas que, na verdade, são poucas pessoas que te vê, que o futebol pode moldar o seu caráter, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Então, porque você vive várias, né, situações ali, não só no dia a dia, mas também com o passar dos anos, das pessoas, muitas vezes, que você vai encontrando ali, e aquilo ali vai moldando o teu caráter, entendeu? Então,
o Ceará é muito isso para mim. É o time que, na verdade, me deu tudo que hoje eu, na verdade, tenho, assim como eu também, né? Eu já falei em outra oportunidade também, é que entreguei tudo pro Ceará. Então, foi uma troca sadia, Legal. digamos assim, saudável, né? Que graças a Deus tem dado certo até nesse determinado momento também. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. E eu já estou aqui com a minha água mineral Serra Grande, porque você já sabe, água mineral Serra Grande é saúde que jorra da pedra. Uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. E durante esse tempo, apareceram propostas, boas propostas para o Luiz Otávio? Creio que sim, porque você, em várias temporadas, foi o ministro da defesa do futebol cearense. Então, apareceram boas propostas? Olha, eu tive inúmeras propostas, né? Até para sair do Ceará, né? Mas, como eu te falei, né? Eu sou um cara que eu não sou movido por proposta, né? Mas sim por propósito. Uhum. E dentro disso, eu acho que não é, acho que novidade para ninguém se eu pegar e falar aqui, né? Sendo que até o propriamente o presidente já pegou e já falou quando era, né? Que era o Robson, né? Que eu tive a proposta do Ceará do Flamengo para o Ceará. Sim. E eu acho que essa aí foi a grande proposta da minha vida, porque envolvia muita coisa, não só financeiro, né, financeira, mas também futebolística também, porque era um sonho não só familiar do meu pai, do meu irmão, de me ver, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro, mas sempre torci, né, na verdade, né, pro Flamengo. Hoje eu torço pro Ceará, é o time que eu uso camisa. Mas enfim, na infância, adolescência, tinha essa simpatia, essa torcida, né? Então, o que é super normal, né? Que ninguém nasceu jogador de futebol, né? Exatamente, exatamente. Então foi difícil aquele momento. Balançou. Balancei porque, tipo, a gente estava num momento difícil até, né? Propriamente foi 2019, né? Dentro de campo, né? E chegou essa proposta para mim, né? Que era a proposta que eu dizia assim, cara, vai resolver a minha vida naquele momento, entendeu? E ainda por cima eu vou pegar e vou realizar um sonho do meu pai, um sonho na verdade, da minha família, né? E quem não quer, muitas vezes, jogar no Flamengo? O cara que joga muitas vezes no Flamengo, depois ele vai ficar, talvez aí, eu poderia ter tido outras oportunidades, né? De chegar e conquistar outras coisas, né? Também, caso eu tivesse investido, mas eu sempre... optei por aquilo que gera sentido de propósito, paz no meu coração. E por que não aconteceu, Luiz? Porque na verdade, tudo que eu vou fazer depois de determinado momento que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu sempre oro a Deus antes de tomar qualquer direcionamento, né? decisão. Então, eu pedi um direcionamento a Deus, né? E eu entendi, né, que aquilo não gerou paz no meu coração, né? De pegar e sair e aceitar a proposta. Chegou na hora, aconteceu que o Ceará, na verdade, eu não sei se na época aconteceu isso de fato, né? Na questão de valores, divergiram os valores e aí o Flamengo não vai ficar esperando pelo Luiz Otávio muito tempo, né? Foi atrás de outro. Eu até lembro que na época, quando eles não me contrataram, eles contrataram o Pablo Mari, né? Que, se eu não me engano, pegou e deu super certo lá. Eu também continuei aqui, né? Foi um ano muito difícil para mim, né? E, na verdade, para o Ceará, mas graças a Deus a gente conseguiu permanecer naquele ano. Eu fiquei feliz que também fui valorizado, independente de qualquer coisa, né? Renovei o meu contrato, né? Na altura, né? Daquela época. Então, como já falei outras vezes, o que me move de verdade não é a questão do dinheiro, entendeu? Eu não sou movido pelo dinheiro, muitas vezes pelos bens materiais. Não que naquela época eu já tinha tudo que eu queria. Não, eu estava começando a conquistar as minhas coisas ainda, né? Mas por questão de propósito, né? Foi por isso que eu acabei não aceitando, né? E não indo, né?
porque eu sabia que se Deus me prometer alguma coisa, né, ele vai cumprir, ele vai me sustentar naquilo que ele escolheu de propósito para mim. Mas a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu faço uma escolha, se alguma coisa der errado, aí eu que tenho que assumir as responsabilidades, né? Então, eu sabendo que Deus estava na frente de todas as coisas, eu me entreguei aquela proposta e tá aí, Luiz Otávio tem aí quase 9 anos, né, construindo uma história no Ceará que eu, na minha cabeça, não pensava muitas vezes em imaginar, ter o respeito, né, do torcedor. E não só do torcedor, eu creio que das pessoas, né, aqui, né, na capital. E talvez do Flamengo eu poderia ter jogado um ano, ou poderia ter ido para lá e não ter jogado. A gente não sabe da história, porque não foi escrita. Ou poderia ter dado muito certo também, né? Poderia ter dado muito certo também, exatamente. E eu ter conquistado coisas que eu sonho, né, e sonhava, né, conquistar. Então, mas eu sou super tranquilo, assim, em relação à questão de futuro. Eu vivo o presente, me entrego a ele, tento buscar fazer sempre o meu melhor e tá de cabeça tranquila. Ídolo é uma palavra muito forte, né? E no futebol, ou não só no futebol, em qualquer modalidade, né? Existem os ídolos, as pessoas que realmente constroem uma história legal. Você se considera um ídolo? Luiz Otávio, assim, o torcedor eu tenho certeza. A gente que faz também a imprensa, que acompanha o clube, no caso, você chegou em 2017, eu acompanhava ali o dia a dia do clube, enfim, via essa trajetória. Eu tenho certeza que o Luiz Otávio é um ídolo, assim. Torcedor alvinegro que não considera isso, ele tá errado. Mas você se sente, assim, parte disso, dessa história, realmente um ídolo alvinegro? Olha, cara, sendo bem sincero, eu acho que você deve ter me perguntado isso aí outras vezes e outras pessoas já me perguntaram. Rapaz, eu não lembro, isso, né? não. Não lembro, não. Então me responda de novo aí. Ai, mas, como você mesmo disse, acho que é uma palavra muito forte, né? Mas aí a gente tem que pesar algumas coisas, né? Eu acho que hoje, eu tenho mais de 300 jogos, né? Com a camisa do Ceará, né? Ganhei muitos títulos aqui, né? Se for contar em 9 anos, né? Se for colocar, eu acho que eu tenho 4 títulos estaduais na questão de grupo, né? Ganhei 2 Copas do Nordeste aqui. 2 né? acessos, 2 né? acessos, né? E também eu tenho uma identificação, eu creio, com o torcedor, né? Pela minha postura, né? Pelo meu profissionalismo, pela minha entrega, né? Por tudo que eu já, na verdade, entreguei em relação ao que era me exigido, né? Dentro do clube ou do ramo futebolístico do Ceará. Então, hoje, se eu for parar para pensar e analisando dessa forma, friamente, eu poderia falar, pô, eu sou ídolo de um grande clube, né? Um clube de massa, e isso já era um sonho, na verdade, e uma realização, né? Para mim. Mas eu tenho muito daquele negócio. Não é questão, eu não quero somente, né? O principal é as pessoas me chamarem Luiz Otávio é ídolo. Eu quero que o torcedor tenha respeito pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu entrego, entendeu? Pelo aquilo que eu não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então, se fosse considerar assim, né, falando friamente, né, eu poderia até me considerar, mas eu sempre prezo pela palavra respeito. Eu acho que a melhor coisa que tem, né, na verdade, né, é as pessoas te respeitarem, porque as pessoas poderiam, ou o torcedor poderia, Luiz Otávio é ídolo, mas daqui a pouco eles me desrespeitarem, entendeu? Porque uma coisa é você ser ídolo, outra coisa é você ter o respeito, entendeu? Agora, se eu conseguir unir as duas coisas, isso aí já tá excelente pra mim. Eu acho E eu acho que é muito difícil, assim, no futebol. Sei lá, quando a fase é ruim, você sabe que o torcedor age muito pela emoção. Exatamente. Então, é como se o que o Luiz Otávio fez já não valesse de nada, né? Você já deve ter passado por alguma situação assim, né? Sempre tem aquele cara mais chato, essa é a palavra, mal educado. Sim, isso aí acontece muito, né? Eu acho que propriamente, né, se a gente for lembrar aqui, aconteceu naquele jogo contra o Cuiabá. Coloca a foto aí, a gente tem a foto pra colocar desse... Já tava tudo pronto já. Aí, vai ser malandro. Que é isso, Luiz? Já tava acabado, só esperando. Rapaz. Não, tá aqui, ó. É uma foto que realmente é forte. Sim. É uma foto forte, muito forte mesmo. Esse choro queria dizer o quê? O que é que esse choro do Luiz Otávio estava falando? O que é que esse choro queria dizer ali?
Cara, eu vou te falar friamente, né? Eu vou falar que eu lembro do que eu pensei, Sim. senti. Sim. Acho que até hoje, olhando para essa foto novamente, primeiro que quando começou a confusão lá, eu acho que torcedor do Ceará, brigando, né, Sim. com Entre outro, si, invasão. família, eu tendo filho, a primeira coisa que eu vi e tal, e eu pensei, né, caraca, como é que pode, velho? As pessoas perderam a noção. Tá tudo Do errado, né? amor, do respeito, né? Era uma partida que era totalmente, né? A gente tinha totalmente condições de virar, tanto que, se eu não me engano, não sei se estava 1-0 nesse momento, ou se estava 1-1 Tinha acabado de empatar. Tinha empatado. Tinha acabado de empatar. E ainda faltava 8 Luiz, minutos. mas vamos lá. Independente do resultado, é o que não é pra acontecer, né? Sim. Podia estar 3-0 pro Cuiabá. Não era pra ter Entendeu? acontecido, né? Aí, eu lembro que quando já tava vindo uma mãe com uma criança Sim. correndo na minha direção. Mas aí eu acho que, se eu não me engano, esse aí é o Raul. Ele vem correndo e me dá um abraço. Essa foi a hora que eu, na verdade, desabei. Né? Assim, aí eu fui a flor da emoção, do calor do momento, e vendo aquilo, aí chegando outros torcedores e tal, né? Me abraçando, né? Falando, Luiz Otávio, você não merece estar aqui, você não merece estar passando por isso e tal. Ao mesmo tempo, é o que eu te aconselhei. Tinha 1 ou 2 caras que eu ainda lembro também. Que xingou. Que xingando, falando outras coisas. E eu nem vi, pra você ter uma noção, eu nem vi os jogadores, né, do meu time, né, correndo. Eu fui ver depois o você vídeo ficou como se fosse anestesiado ali naquele momento, parou entendeu? ali, né? Não me preocupei. Aí as pessoas falando assim, não, os caras queriam bater no Luiz Otávio. Em momento nenhum, ninguém quis me bater ou fazer qualquer outra coisa do tipo. Os caras foram lá, independente do momento de fúria que estava acontecendo, os caras foram lá para me abraçar mesmo, de mostrar, pô, eu tô com você, e veio em mim essa mãe, eu creio, num desespero, assim, de encontrar, sei lá, às vezes, talvez segurança, entendeu? Até para a família, para a filha, entendeu? Então, foi um momento muito difícil para mim, até propriamente no ano, né, de 2022, para superar, né, tudo que aconteceu também foi muito difícil. Acho que se eu não tivesse a minha fé muito firmada em Deus, eu talvez, sei lá, talvez poderia até ter interrompido muitas coisas, né, na minha vida. Tô falando isso agora, assim, porque eu consigo refletir um pouco melhor sobre isso, até a maturidade que hoje eu tenho para analisar melhor, né, as coisas, né? E foi um momento, hoje que eu vejo um momento muito difícil, mas foi um momento que me fez crescer mais, me fez me ser mais forte também em outras coisas, em outras situações, até propriamente quando a gente começou o ano de 2023, que todo jogo que a gente fazia, muitas vezes a gente era vaiado, mesmo ganhando as partidas. E hoje eu consigo entender que a crítica, né, na verdade, ela é uma oportunidade muitas vezes para você crescer, né? Você não tem que se apavorar ou se apequenar diante delas, você tem que aproveitar essas críticas muitas vezes que você recebe na sua vida, seja na área que você tiver, para buscar crescimento, não é para eu falar essa palavra, mas vou falar, para mostrar para a pessoa muitas vezes que está te criticando que você pode superar, né, o que ela está falando, né, os desafios, né, porque muitas vezes as pessoas ficam paralisadas pela crítica ou pelo medo. Hoje tem acontecido muito isso. Demais. Hoje tá muito mental, força mental. Se você consegue, né, superar os fracassos. Eu acho, né, nem fracasso que eu posso dizer, que fracasso é quando você desiste de alguma coisa, né? Eu acho que é os erros no meio do processo que normalmente você enfrenta, entendeu? O jogador de futebol, eu acho, profissional, eu acho que todas as vezes que ele estiver lidando com alguma situação difícil, eu acho que ele tem que lembrar de verdade todos os desafios, os erros e acertos que trouxe ele até esse ponto aí, entendeu? Então, é isso normalmente que eu penso, né? Quando eu estou vivendo um momento difícil, que as coisas não estão dando certo muitas vezes dentro de campo, que já aconteceu comigo, né? Eu sempre lembro, caraca, eu não posso desistir, eu não posso voltar para aquilo que foi lá atrás, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tento sempre me reinventar, né, em tudo que eu faço. Pô, um menino, né, que sai do interior do Rio, né, uma cidade, 17 mil habitantes, onde a oportunidade ou a probabilidade de sair um atleta profissional é muito pequena. Sim. Vamos falar de 100 para 1, né, e chegar diante de uma dificuldade,
muitas vezes que tá passando agora num grande clube, né, profissional já, aí vai desistir? Não tem como, não pode. Até sair de lá com a coisa na cabeça, na verdade, com o pensamento na cabeça. Caraca, eu tenho que ajudar a minha família. É a mesma coisa que você vê naqueles filmes lá, o Sim. cara que vai a primeira vez, aí ele desiste. Aí, quando se ele tiver a segunda chance, ou tiver a segunda oportunidade de falar, agora daqui eu já não posso mais não, né? Ninguém sabe se vai ter outra, né? É aquele negócio do cavalo passar, sei lá, 2 vezes, né? Passou uma, já pega logo, porque você não sabe se Não sabe se vai passar de novo. Você não sabe se ele vai passar de novo. Então, a probabilidade é muito pequena. Então, eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que isso me fez, assim, vencedor. Mediante a tudo, o pouquinho que a gente conversou aqui, né? De você estar muito tempo no clube, de ter tido várias propostas, que eu tive várias propostas de vários times grandes. Em todas, na verdade, temporadas que eu disputei, graças a Deus, sempre apareceu pessoas me ligando. Até propriamente, né? Depois que eu machuquei, né? Mesmo eu tava assim perto teve. de voltar já, e as pessoas estavam me ligando, né? Querendo contar comigo. Eu acho que é muito, não só pelo futebol, né? Que entrego dentro de campo, mas também eu acho que as pessoas falam, né? Dirigentes, treinadores, né? Todas as vezes que vão contratar um jogador, eu creio que eles ligam, eles fazem esse contato interno. Até propriamente jornalistas, pessoas que acompanham o futebol, como que é o Luiz Otávio, né? Como que ele age, né? Mediante a pressão. Hoje eu acho que os dirigentes de futebol estão vendo muito isso, né? Eu acho que estão vendo como que é o cara... Não é só dentro do campo, né? Das mas quatro também linhas. extracampo, né? Como que ele é de grupo, se ele não é, né? Como que é a vida dele social, muitas vezes fora de campo, entendeu? No que de verdade acredito. Que hoje, eu acho que para você, acho que contratar um jogador, acho que aumentar o seu nível de sucesso, eu acho que você tem que fazer esse dever de casa e fazer bem feito. Luiz, nesse nosso papo aqui, quando tava falando, surgiu a proposta do Flamengo, e aí foi logo depois ali veio 2019, né, que foi um ano muito complicado, né, que o Ceará lutou ali contra o rebaixamento, escapou com 39 pontos, mas naquele 2019, acho que um dos principais jogos, assim, do time naquela temporada, e eu acho que tá muito marcado também para você, nesses mais de 300 jogos, foi aquele Bahia e Ceará 2-1 lá no estádio de Pituaçu, né? Lá em Salvador, 2 gols no mesmo jogo. Eu lembro que eu fui para a chegada do Ceará no aeroporto e a torcida parecia que só existia o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio fez os 2 gols ali, ajudou demais aquele resultado ali para que o Ceará pudesse evitar o rebaixamento. Aquele jogo ali é um dos principais da tua carreira, de ter marcado 2 gols num jogo tão importante que o Ceará precisava do resultado positivo? Com certeza, Caio. Eu já falei desse jogo, acho que várias vezes, né? Porque é difícil fazer um gol. Imagine 2. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. 2 gols, assim? 2 gols num jogo, foi num jogo, foi a primeira vez. E eu acho que é muito pela circunstância também que a gente se encontrava dentro do campeonato também, a importância que tinha aquele jogo. Se eu não me engano, não sei se eu consigo com riqueza de detalhe, mas era o jogo na segunda-feira, né? A gente tinha acabado de entrar na zona por conta dos resultados que aconteceram na rodada, então a gente fechava a rodada, o Bahia brigava, na verdade, não sei se estava em quarto ou quinto, mas para a Libertadores, né? Era um jogo que eles achavam assim, vamos atropelar o Ceará aqui, vamos fazer um grande jogo, vamos conquistar o nosso objetivo e vamos afundar o Ceará de vez, né? E a gente acaba vencendo aquele jogo, né? E a gente, depois desse jogo, né? Quando eu cheguei, na verdade, no vestiário, só tava faltando eu, e eu lembro até hoje, os caras começaram a me aplaudir. Quando eu entrei no vestiário, eu falei, já baixei assim, já comecei a falar, não, eu não. Foi Deus abençoou aquele dia de forma sobrenatural, porque a gente fala até hoje, não sei aonde que a bola bateu, em quem bateu, que o Ricardinho chutou, só sei que o juiz deu escanteio e a gente acabou fazendo um gol, porque os caras estavam olhando o replay e falaram, pô, a bola não bate no cara. Entendeu? A bola não bate. Não bateu. Não bate no cara e aí escanteio, e aí eu consigo fazer, na verdade, o segundo gol, né? A gente vence aquele jogo,
né, volta para casa. Foi nossa última vitória naquele ano, na verdade. Depois, se eu não me engano, a gente empatou 3 jogos e perdeu 2 jogos, que foi pro Corinthians, né? E agora eu não vou lembrar o outro jogo que a gente perdeu. Aí empatou com o Botafogo, Sim. Atlético Paranaense, que a gente tava ganhando, se Sim. eu não me engano. Aí os caras fizeram... Botafogo foi da última rodada, Na né? última rodada, exatamente. E aí a gente acabou se livrando porque o Palmeiras ganhou o Cruzeiro. Do Cruzeiro. Entendeu? Então foi um ano, assim, muito difícil. Então esse resultado, na verdade, foi nossa última vitória, né? E foi o jogo que eu marquei 2 gols. Né? Ficar muito bem guardado, assim, na minha memória, na minha trajetória também. Eu lembro que eu tava no aeroporto, Luiz, e aí eu fui entrevistar o torcedor. Aí o torcedor disse assim, Agel. Acho que era o Agel, né? Era. Agel Fux, o técnico. E próximo jogo é Luiz Otávio no gol, na zaga, na lateral, no meio. Agora lascou. Haja Luiz Otávio pra colocar em campo, né? É. E o ataque não tava funcionando bem, aí o zagueiro foi lá e meteu 2 gols. Agora coloca outra foto aí do Luiz Otávio. Ele com a taça da Copa do Nordeste. Olha aí, ó. Aí 2023, que também certamente é um jogo que tá assim, vai ficar guardado para sempre dentro da Ilha do Retiro, entupida, contra o Sport. O Sport já tinha sido campeão em cima do Ceará em 2014, tinha aquele gostinho de revanche. O Ceará aí também não tava ali naquele... Não vivia um bom momento. Ganhou o primeiro jogo de 2-1. O Sport em casa, a gente sabe que tem força. E o Ceará conseguiu ali... Perdeu por 1-0, levou para os pênaltis e nos pênaltis levantou a taça. E você, com a faixa ali de capitão, com o chapéu, o cangaceiro, que chapéu é esse aí, Luiz? Enfim, Deram lá na hora. bem nordestino. E aí o Luiz Otávio fez a festa com essa taça com a orelhuda. Mas esse título aí, Caio, foi o título da emoção, assim. Acho que Eu lembro que você chorou demais. lavagem de alma, igual eu te falei. 2022 foi um ano que emocionalmente, assim, desgastou muito. Muito mesmo. Sim. Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Entendeu? E você ganhar, levantar, voltar, ganhar um título, né? Eu lembro que a gente deixou escapar também ali, né? No estadual, já tinha deixado, já tava um ano difícil, a gente acabou perdendo também o estadual. Aí você ganhar uma Copa do Nordeste, muito difícil, porque infelizmente nesse dia aí, né, a ladeira, né? Na verdade, a subida tava difícil, né? Os caras estavam com muita força, né? Não, foi uma pressão. Foi uma pressão grande. Muita pressão. Do início até o fim, a gente conseguiu, né, se segurar. E aí brilhou a estrela do Richard também, né? De ter defendido os pênaltis e a gente ser efetivo na hora de fazer. Então, foi um título muito especial para mim, né? Eu creio que, se eu for falar... questão de merecimento, eu creio que eu posso dizer assim, pô, eu mereci esse título, né? Por tudo que eu passei, por tudo que eu enfrentei aqui, né? Nos outros anos, né? Anteriores, porque, pô, 2019, 2018 já, quando a gente já subiu já brigando, foi um ano difícil já, mas a gente acabou terminando bem. Sim. 2019 foi muito difícil, né? Porque, infelizmente, a gente foi o ano que a gente não ganhou nada. Né? Aí, 2020... Só fez escapar do rebaixamento ali. 2020, as coisas começaram a... Fui pra Sul-Americana, né? Melhorar. Sul-Americana, 21. Aí, 22, você tem um ano, assim, terrível. Né? Infelizmente... Eliminações. Né? Precoces, né? Infelizmente. A gente tinha um time, um plantel, né? Até, né? Que eu falo assim, caraca, foi... O melhor Ceará que eu peguei, assim, futebolisticamente, tecnicamente, né? Falando pelos jogadores, pelo aquilo que a gente via de nível de treinamento. Mas, infelizmente, não era um grupo totalmente, né, comprometido. Né? E o futebol hoje... 2022. 2022. E o que deu errado? Então, o errado foi a gente não, mas faltou comprometimento, assim, de boa parte? Acho que a questão com certeza, né? É a questão da vaidade. A vaidade, muitas vezes... Né, gera você ser individualista e acaba comprometendo o coletivo. E futebol é coletivo, né? Exatamente. Não pode ser aí só pensar em si. A gente acabou falhando nisso e aí acabou tendo os resultados que a gente não gostaria. Aí acaba todo mundo, né, pagando. Não que eu seja o certo ou qualquer outra pessoa, que a gente comete erro durante a caminhada também. Né? Mas, né, a gente tentou ao máximo,
que eu não posso falar que também que a gente não tentou. A Uhum. gente tentou, mas as coisas não funcionaram, né? Não deram certo, né? Até propriamente no jogo contra o Avaí, que eu lembro que a gente ainda tinha a chance, né? O Mendonça tem um pênalti para bater, ele perde o pênalti, a bola volta no pé dele e ele ainda joga para fora a bola, ainda perde o gol. Eu lembro desse lance até hoje. Talvez se a gente tivesse ganhado, né, esse jogo do Avaí, a gente indo para mais um jogo ainda contra o Juventude, talvez a história poderia ter sido diferente. Sim. Mas a história mesmo, eu acho que a nossa queda, né, foi decretada lá atrás, né, foi naquele jogo contra o Cuiabá. Sim. Infelizmente. Ali Ali ficou eu acho que complicado. abalou muito Psicologicamente. psicologicamente muitos dos jogadores, né? E normalmente hoje, quando acontece isso, se hoje acontecer isso em qualquer outro clube, muitos jogadores, infelizmente, pedem para ir embora. Infelizmente. Até porque hoje aumentou muito o grau, né, e o nível que a gente tem falado de saúde mental no futebol. Né? Antes não era se falado tanto, mas agora muito. Hoje, praticamente quase todos os clubes, não sei, né, a probabilidade de quem tem e quem ainda não tem, na verdade, mas tem psicólogo e outras pessoas da área ali que podem ajudar, né, nesse desenvolvimento, né, pessoal. Então, 2023, esse título aí, né, para mim foi uma lavagem de alma, com certeza. Foi um título que eu fiquei muito, assim, emocionado, feliz, e eu tomo assim como foi um título merecido, que eu tava precisando demais, assim, desse título aí. Luiz, aqui, ó, a gente tá com meia hora aqui, mais ou menos, conversando. Falou de alegrias, de momentos difíceis, como foi o rebaixamento aí de 2022, e faz parte, né, da carreira, do processo. Você, do ano passado para cá, também tem vivido um momento de dificuldade, que eu acho que é algo que todo jogador, assim, quer longe, né? Não quer passar, que é lesão. Você teve duas, assim, uma atrás da outra, lesões complicadas. E aí, como é que tá o Luiz, assim, atualmente? Tá próximo de voltar? E eu queria também que você pudesse comentar, falar a dificuldade que foi de enfrentar a primeira vez ali a lesão no ano passado. Se ano passado só esteve em campo em uma oportunidade, não foi nem um jogo todo. Então, creio que para um jogador de futebol isso é muito ruim. Porque o cara tá ali para quer jogar. O cara quer jogar, o cara quer fazer parte daquilo. Quer estar na concentração, quer estar treinando com o elenco, quer estar viajando, quer estar jogando, enfim. Então, você acabou de citar algo muito importante, saúde mental. Isso também, de alguma forma, deve afetar, né? Com certeza. Acho que eu não sei se outro, né? Eu não sei se eu posso cravar isso. Mas talvez 50% ou 60% de pessoas estivessem, na verdade, na minha idade, ou tivesse acontecido ser residente de uma lesão de joelho, falando sinceramente, né, teria parado. Né? Talvez. Eu não sei, não posso cravar isso. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que muitas vezes estão do lado de fora que não entendem, né, o processo de uma cirurgia de LCA. Na verdade, a primeira vez eu não fiz a questão do menisco, mas agora na segunda, né, eu já rompi outros ligamentos, aí, então eu tive que fazer uma reconstrução. Foi pior, né? então? Foi uma lesão mais complicada, digamos assim, entendeu? Né? Mas, como eu não sei como, mas eu tenho me recuperado melhor agora e mais rápido na segunda do que propriamente na primeira, na questão de dor. Entendeu? Porque a primeira, talvez, os médicos me falavam muito isso também. Pô, que eu nunca tinha feito uma cirurgia. Então, o meu corpo ainda não sabe, meu cérebro ainda não entendia muito bem aquele processo, né? Eu perdi boa parte da minha musculatura, mas os caras falaram, não, isso aí você pode ficar tranquilo, que como o seu biotipo te ajuda muito, né, a recuperar a massa muscular mais rápido. Então, a primeira lesão que eu tive, né, foi muito difícil, né, por conta exatamente disso aí, porque eu acho que a questão da adaptação, de ser a primeira, eu nunca tinha passado por nenhum processo cirúrgico, aí você tem que ficar ali um tempo estabelecido num departamento médico. Eu até agradeço muito, né, ao pessoal do departamento médico, né, todos que fazem o Ceará, pessoal da preparação física, e daqui a pouco eu vou para lá, para preparação física, e a primeira coisa que eu escuto do Rodrigo, né, Luiz, ó,
cuida da tua cabeça, cuida da tua mente, que com certeza o teu corpo vai Vai responder. responder. Rapaz, evoluir. quando eu ouvi isso dele, pô, e o Rodrigo eu tinha acabado de conhecer ele, pô. Aí eu falei, caraca, velho, é isso mesmo. Eu só fui, entendeu? Os caras, pô, tinha movimento que eu fazia e tal, os caras falavam, sei o que, mas você sente receio? Eu falei, não, nenhum. E assim eu fui fazendo toda a minha recuperação, né? Mas infelizmente, né, depois de eu ter voltado, eu tava conversando antes aqui, 1 mês e pouco, mais ou menos, né? Que aí que eu já poderia, eu já tava indo no banco, né? Já tava treinando bem, já tava me sentindo já confiante, né? Até entro no jogo na Ponte Preta, e aí eu faço um treino lá em São Paulo e falo, caraca, agora eu voltei de verdade, velho. Não tô com receio nenhum, não tô sentindo mais nada, tô girando, tô começando a recuperar, né? Todo o meu senso, né? De prontidão para jogar futebol. Aí acontece de um treino, a gente já estava terminando já o treino, na verdade. Aí a gente vai para um complemento final e aí, infelizmente, né, eu tenho a lesão, né? Mas aí eu senti, assim, eu tive o movimento, fui ainda para concentração, fiquei concentrado, quando dá 11 horas eu estava concentrado, não estava sentindo nada no meu joelho, nada, como se meu joelho estivesse normal. Aí, mas eu tinha feito o exame pós-treino lá também, né? Aí chega o Renier lá no quarto, a gente tava jogando. A gente tava jogando, eu, Richard, Jean, Bruno, né? E ele chega, ô Luiz, sai o resultado. Né? Aí ele fala que deu ruim. Eu sei que na hora, assim, né? De novo, né, cara? Para o cara Na assimilar hora, assim, eu isso. não pensei assim. Na hora, assim, eu nem pensei em nada assim. Caraca, sério? Aí, beleza. Aí eu peguei minhas coisas, né? Aí eu falei assim, posso ir pra casa então, né? Esse eu peguei minhas coisas, fui pra casa, né? Os caras ficaram assim, meio bolados já. Começaram meio que chorar. Aí eu, firmão, beleza. Aí o que acontece? Quando eu chego em casa, quase meia-noite, assim, né? A minha esposa até estranha. Toca a campainha, toca e tal, não sei o que. Ela chega, abre a porta pra mim. O que aconteceu, Luiz Otávio? Aí eu falo pra ela que, infelizmente, eu machuquei. Ela sai correndo, na verdade, vai pra dentro do banheiro e começa a chorar. Entendeu? Aí foi a hora, assim, que a minha ficha começou a cair, né? Bateu, cair. sentiu ali, Entendeu? de verdade. Eu nem, graças a Deus, meu filho maior, né, já tava dormindo, né? Mas foi a hora que, normalmente, a minha ficha pegou e caiu. Caraca, eu vou passar pelo processo tudo de novo. Tudo de novo. Como que eu vou fazer, meu Deus? Agora, para aguentar isso aí tudo de novo. Lembrando de todas as dores e todo o processo que eu passei, né? Mas aí, como eu te falei, eu sempre entrego as coisas, sempre a Deus. Falei, Senhor, se foi da tua vontade, se você permitiu, você tem um propósito, né? Eu sempre tenho um versículo que eu guardo sempre comigo para todas as coisas, né? Que é Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, quando você diz todas as coisas, são coisas boas e coisas ruins. Né? Muitas vezes eu Ninguém não entende, entendo, né? Então, muitas vezes eu não entendo o porquê Deus permitiu, mas eu aceitei. Ponto. E depois que eu aceito, a única coisa que eu tenho que fazer é confiar e trabalhar. Né? E foi normalmente o que eu fiz. Em momento nenhum eu pensei, né? Igual eu tenho certeza que muita gente aí pensou, até propriamente do meu convívio social, pessoas que estão perto de mim, falou, agora o Luiz Otávio vai parar. Sendo bem sincero, entendeu? Não tenho medo nenhum, nem receio nenhum de falar isso, né? Acho que muita gente pensou. E isso aí é combustível para mim, na verdade. Mas e você, entendeu? pensou isso? Momento nenhum. Momento nenhum. Momento nenhum eu pensei, agora eu vou parar. Dor, eu já tô acostumado com ela a sentir, entendeu? Eu sempre falo isso, velho. Eu moro ali de frente para Beira-Mar. Eu acho que dor, muitas vezes, é o pai de família. Muitas vezes que acorda 3 horas da manhã, eu passo, eu vejo. Muitas vezes, algumas vezes eu acordo cedo, muitas vezes para orar. Aí, algumas vezes eu vou para orar na minha varanda lá, né? Eu vejo o cara, 3 horas da manhã, o cara tá lá catando lixo de sujeira que o cara fez lá, de uma festa que o cara fez. E aí, nem sei como tá a vida do cara, mas o cara, às vezes, tem um filho lá pequeno, muitas vezes, para sustentar, quer dar o melhor para ele e não consegue, né? Então, eu vejo muito isso, que eu tenho muito mais, né, do que normalmente eu preciso, e eu não posso desistir por isso. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que têm mais, vai sempre existir pessoas que têm mais e pessoas que têm menos. Isso aí é uma coisa que a gente não controla. Eu controlo a minha ação e a minha reação, entendeu? Mediante essas coisas.
né? Então, eu pensei, cara, eu não vou desistir, não. Eu tenho uma família, eu tenho um filho, né, agora pequeno, com 1 ano, o Joaquim, que tá com 1 ano e 7 meses, que tá crescendo ainda, né? Eu tenho o João Pedro, que tá com 14 anos já, né? E tem todo um espelho, né? E uma inspiração em mim, no pai também. Eu tenho minha esposa, que passou muitas coisas comigo. E tem os outros desafios, alguns que eu já até falei aqui, né, que eu enfrentei. Então, em momento nenhum, eu posso pegar e dar o braço a torcer ou pensar que eu vou pegar e vou desistir por conta disso aí. Sei que eu vou superar isso daí, lógico, com a ajuda das pessoas que hoje têm me ajudado, seja dentro do clube, seja muitas vezes fora dele, mas principalmente com a ajuda de Deus. Se ele permitiu, ele vai pegar e vai me sustentar para que o que tiver que passar, né? Porque eu já passei várias vezes, jogar muitas vezes com dor, enfrentar o que eu passei. Eu acho que eu falei que 2019 foi um dos piores assim momentos que eu passei, porque 2019 eu tive uma lesão muito complicada, que ali sim eu achei que eu ia parar de jogar futebol, porque eu não aguentava nem pisar o chão. Né? Porque foi a fascite plantar, que o Richardson até propriamente operou agora, né? Porque eu saía do jogo, na verdade, eu ou saí de muleta, na verdade, ou saí com aquela bota lá. E teve um jogo, foi até antes de um clássico, né? Eu falei, ó, gente, depois de um treino, eu tinha um treino, aí já ia pra concentração, Sim. né? Aí eu treinei, tomei até uma injeção para treinar e tal, né? Para ver se eu conseguiria jogar no outro dia. Eu falei, aí depois de tomar banho, eu já tava com as minhas coisas lá para ir embora para casa. E eu falei, ó, gente, me desculpe, mas eu fui até onde deu. Infelizmente não dá. Porque se eu tentar de novo aqui, eu tô achando que eu não vou conseguir jogar mais futebol, né? Aí, acho que é um milagre de Deus, os caras me motivaram e me incentivaram assim, não, Luiz, concentra. Todas as vezes esse negócio de concentra, vai, não sei o quê, que os caras, eles sabem que eu sou movido assim, eu sou um cara que eu dificilmente desisto. Graças a Deus, eu nunca desisti de nada, assim, entendeu? Nossa. Eu só preciso, tipo, de um cara assim, cara... Pra empurrar, né? Pra dizer se vai. Só preciso disso aí, só disso. Né? Por isso que eu sou assim, muitas vezes dentro do vestiário, me vê algumas... quando me vê no jogo, assim, elétrico e tal, algumas coisas assim, porque, tipo, da mesma coisa que eu sou, eu tento fazer com as outras pessoas sejam também. E eu fui para esse jogo aí, né, na verdade, a gente teve um momento, assim, com Deus e, por incrível que pareça, eu consegui jogar aquele jogo e depois desse jogo ainda joguei o restante dos jogos que ainda me faltava daquela mesma maneira. Muitas vezes ficava 1, 2 dias às vezes sem treinar, para tratar, né, a fascite, né? O Richard é um cara que, se tivesse a oportunidade de vir aqui, ele ia falar o que o cara sente. Também sofreu, né? Quando passa pelo esse problema, né? E eu acho que foi o único momento que eu falei assim, caraca, isso aqui foi muito difícil. Mas aí, pegando esse gancho aí, a maturidade normalmente que eu tenho, desafios que eu já enfrentei e venci, por isso que quando eu tive a segunda lesão, mesmo sendo muito difícil, que só quem passa, na verdade, né, por uma lesão no joelho sabe, né, o que o cara enfrenta no dia a dia. Vai ser horrível. Né? Tem que ficar sem colocar o pé no chão por um tempo, tem que passar outro tempo no DM, aí outro tempo na preparação física, depois vai pro campo, recondicionamento, né, físico. O cara tem que aprender tudo de novo. A bater na bola, né? A domínio, percepção. E o psicológico, jogo. medo, né? Dá medo, né? Queira que não dá medo quando volta, receio, né? Exatamente. Aí você vai perdendo isso com o tempo, né? Mas eu aproveito esse tempo também. Muitas vezes, igual... Eu gosto muito de ler, na verdade, estar aprendendo coisas novas. Então, eu aproveito muitas vezes em intervalo, muitas vezes que eu tô no DM e muitas vezes eu tô no campo, sempre para utilizar meu tempo para aprender algo novo. Seja através de livro ou seja através de algum conteúdo que hoje a gente tem muito acesso. Uhum. Né? Então, parte técnica, parte tática. Então, eu estou sempre muito atento a isso. E como funciona o futebol também, né? Hoje, os sistemas, na verdade, têm evoluído bastante. Então, eu tenho, né, estudado em relação a isso e, principalmente, eu tenho buscado essa questão mental. Isso aí é uma coisa que, tipo, eu tenho estudado, assim, bastante, né, em relação a isso, até para me posicionar, eu acho que
melhor, entendeu? Saber controlar melhor os meus pensamentos, as minhas atitudes, porque a gente é movido pelos nossos pensamentos, entendeu? Colocou coisa ruim no teu coração, né? Infelizmente, né? Você pode ter certeza que você vai colher coisas ruins, porque você vai ter atitudes ruins, entendeu? Agora, quando você consegue, né, de alguma forma, né, encontrar não só o propósito, mas colocando coisas boas no seu coração, com certeza os seus resultados, né, vão ser diferentes. Vão colher frutos bons também. E você falou aí, citou, chegou em casa, a esposa lá, enfim, soube que você estava novamente com a lesão, e ela chorou. Eu te pergunto, qual a importância para você da família num momento desse, né? Que quando é o momento de glória, é muito fácil, né? Você reunir ali, enfim, o amigo, ter alguém ali próximo, a família e tal, mas família é família, né? Então, qual a importância, assim, de ter a família no momento que o cara tá passando pela dificuldade, ter uma esposa ali parceira, que tá junto, que tá com você, que vai te apoiar, que vai dobrar o joelho no chão, que vai orar contigo? Como é que é isso, assim, para você, dentro da sua casa? É fundamental, Caio. São nos momentos difíceis né, que a gente conhece, na verdade, se a pessoa dá valor a você de verdade, né? Ao seu trabalho, né? A tudo que você vive, na verdade, no dia a dia. E eu acho que pode ser que fuja do meio do ciclo familiar. Raras exceções. Mas só quem tá com você no dia a dia, nesses momentos, muitas vezes, que vai te apoiar, né? Até propriamente, quando eu machuquei, eu recebi mensagem de algumas pessoas, né, que eu creio que eu possa ter marcado de alguma forma a vida deles, porque me levaram a tão longe e muitas vezes me mandar ainda mensagem, lembrar de apoio, né? Mas a família, né, a minha esposa, né, meu irmão, né, os meus filhos, né, na verdade, e meu pai, minha mãe, eu faço tudo, na verdade, por conta deles, entendeu? Toda a minha força, a minha energia para não desistir, né, é por conta deles. Primeiro, né, a minha esposa, que foi a pessoa que escolhi para estar junto comigo, entendeu? Então, ela é uma carne comigo, então aquilo que eu sinto, ela sente também. Claro. Entendeu? E não é demagogia nenhuma eu falar isso, porque é a verdade. Ela é a pessoa mais importante hoje para mim, entendeu? Aí depois vem os meus filhos, que são pessoas, né, que eu quero que sigam o quê? Um legado que eu vou deixar. Não muitas vezes profissional, porque eu não sei o que eles vão se tornar, mas sim de pessoa, caráter, entendeu? Saber o que é certo, o que é errado, fazer boas escolhas. É isso que eu ensino, na verdade, em casa, né, pro meu filho. Seja honesto, tenha caráter e sempre seja homem. Ser homem é arcar com as suas responsabilidades, né? Eu sempre ensino. E, pô, minha mãe, com certeza que foi da onde, né, veio, né, é minha energia de eu ver tudo que ela passava, tudo que ela enfrentou, de lá no início, de poder dar uma condição melhor para ela. Hoje, graças a Deus, eu consegui, né, meu pai, e principalmente também de tudo, assim, né, o meu irmão. Então, o meu irmão é um cara que é um exemplo de superação para mim, né? Era um menino, assim, que tinha um talento, né, para jogar futebol, poderia muito bem ter sido profissional, mas infelizmente por conta de um acidente ele não foi, né? Uma fonte de inspiração para mim de força, garra, determinação, né? Tá sempre me mandando Ele jogava também? Jogava, até não chegou a jogar profissional porque infelizmente ele sofreu um acidente em 2009, ele tinha 18 anos, ia completar 18 anos. Ele estava até no Vasco, na escolinha, né? Na base. Na base. Entendeu? E acabou sofrendo esse acidente, né? E é uma inspiração. E eu lembro muito bem que no dia, né, da final da Copa do Nordeste, ele me mandou um vídeo muito emocionado e tal, até, porque ele sempre, o quê? Já que eu não consegui, né, eu me vejo no meu irmão. Ele é a minha maior fonte de inspiração. O que o meu irmão conquistar é como se eu estivesse conquistando. Ele sempre falou e deixou muito claro isso pra mim. Isso até assim, tipo, quando eu vou falar da minha família, eu até me emociono, na verdade, porque eu sei o preço que eles pagam, né? Pô, a minha esposa, ela se segura muito em relação a muitas coisas, porque eu sei o preço que ela paga, porque o atleta de futebol, muitas vezes, o torcedor não tem esse lado de ver
ele como Ser humano. É o ser humano, Ser humano, não é um robô. É como só Entendeu? olha pro jogador, né? Exatamente, só olha pro jogador e pro resultado, entendeu? Então, acho que a esposa do atleta hoje, não só o atleta, tem que se preparar muito emocionalmente para pegar e aguentar Aguentar pancada, né? Porque pancada, tem. todo o rojão que é envolvido em cada jogo, em cada temporada, entendeu? Porque muitas vezes você não vai estar 100% todo dia, entendeu? Então, o papel da família é fundamental, né, para o teu crescimento, não só técnico dentro de campo, mas principalmente emocional. Hoje, se o cara pode ser até o craque, né, mas se o cara não tiver emocionalmente, né, sadio, né, saudável, infelizmente ele não vai conseguir render. Ele pode até ter talento, entendeu? Pode até ser esforçado, né? Igual uma frase que eu uso muito, não negociar com esforço. Essa frase, na verdade, surgiu, né, na verdade, na minha mente, porque todas as vezes eu lembrava, caraca, velho, ontem eu tava num campinho de terra jogando, e hoje eu tô aqui jogando para mais de 60 mil. Isso aí foi lá quando a gente ganhou o Flamengo, né, no Maracanã, em 2018, né? Se eu não me engano, a minha família foi me assistir. Foi a primeira vez que eles tinham ido, assim, me assistir, um jogo 11 horas da manhã, e eu nunca mais esqueci isso. Mas só que depois de anos que eu fui pegar, e realmente, acho que por eu ter encarnado, assim, mais o Ceará, por eu já estar há um tempo no clube, eu comecei a repetir isso várias vezes, né? E aí isso ficou também, eu acho que encarnado dentro do clube, dentro do grupo, na minha mente, né? Eu repito isso, né? Para mim, todas as vezes que eu tô também enfrentando um momento difícil, que eu tenho que negociar com o esforço. Se for para negociar, tem que ser para ele me dar mais força, mas não para me deixar, né, esgotado e me fazer parar, mas sempre para dar mais força. Então, a gente está sempre negociando, na verdade, com o nosso esforço, na verdade, com o nosso corpo. Vai agora, você pega um atleta para fazer preparação, parte física, entendeu? É um momento que você negocia muito com a tua mente. Não para. Vai que você vai conseguir. Se você conseguir, a sua perna vai. Entendeu? Mesmo que muitas vezes você tenha que cair lá no campo exausto, mas tem certeza que você consegue. Mas muitas vezes, né, quando você está com o mental muitas vezes fraco, você para já no primeiro desafio, você para no primeiro obstáculo. Aí, infelizmente, lá no final do túnel, você nunca consegue, ou no final, na linha, né, final, você não consegue ver o que tinha reservado para você, porque você não foi até o final. Entendeu? Então, hoje eu sei lidar melhor com isso, e é muito difícil também, né, pro atleta, né, o jogador, né, entender isso aí da parte fundamental, né, que é a família, de você cuidar, né, na verdade, da tua saúde mental, né, para você ser um profissional, acho melhor. Acho que você tem que ter não só essa ambição também de buscar, né, as ajudas que foram necessárias também quando for preciso, né. Contrato até o fim do ano, Luiz. A expectativa, né, que você, de repente, possa voltar a jogar nesse segundo semestre, né? A gente já está aí no meio do ano. Um desejo teu permanecer? Já existe a conversa ou não? Enfim, como é que está a situação do Luiz Otávio dentro do clube? Não existe, eu acho que, conversa, porque ainda não voltei ainda, né? Eu não estou à disposição. Né? Eu acho que quando tiver à disposição, que eu acho que o presidente, né, eu acho que vai sentar como empresário. Eu sempre deixo muito para o meu empresário nessa parte. Ele sabe do meu desejo, né? O presidente também, né, já sabe do meu desejo. Eu acho que tem que ver muito também, né, todas as questões que vão pesar diante do clube. Que, tipo, eu não quero, né, ficar muitas vezes no Ceará se eu não for produtivo, entendeu? Não vou ficar no Ceará se eu não for para produzir algo, né, ser importante, entendeu? Até porque, se for o meu propósito e tal, se Deus tiver nisso, eu sei que as coisas vão acontecer naturalmente. Então, é uma coisa que, na verdade, hoje eu não me preocupo. Eu acho que o meu foco principal hoje é voltar. Então, voltar a jogar, voltar, estar à disposição, é me sentir bem comigo mesmo. Eu tenho condições, né, de ir, assim. Hoje o futebol, na verdade, me deu, na verdade, essa condição. Hoje o jogador que se cuida, na verdade, ele pode ir jogar aí até os 40, bem aí, né? Se ele se cuidar, claro, né? Porque hoje, a nível de recuperação, né? Quando você vai, né, chegando a uma determinada idade, é o que mais o jogador, na verdade, sente falta, né?
que antes não tinha, hoje tem. Aparelhos que te dão uma recuperação mais rápida. Mais rápida. Entendeu? Porque normalmente quando você é mais novo, naturalmente você se recupera mais rápido. Então, quando você é mais velho, você tem que o quê? Treinar muito mais, entendeu? E focar muito mais naquilo que você come, no sono, né? Na tua recuperação. Se o jogador, o atleta conseguir fazer isso, a vida futebolística dele hoje aumenta muito, entendeu? E o Luiz Otávio já tá coroa, não tá? É, tá coroa? Tá coroa, né? O Luiz Otávio tá igual o vinho. Ah, é? Quanto mais velho fica melhor, é? Se Deus quiser, porque se você for pegar hoje, tem muitos que te dão os parâmetros, né? GPS, entre outras coisas, né? Então, enquanto esses parâmetros, na verdade, que eu tiver sendo igual o menino que tá lá com 20 anos, eu continuar rendendo igual a ele, eu vou continuar jogando. Entendeu? Agora, quando o meu nível já descer, eu não conseguir mais desenvolver igual um menino, aí eu vou ter que encerrar. Tem que ter a consciência, né? Claro, isso aí eu vou sempre ter. Entendeu? Nunca vou ser, na verdade, vou estar num lugar, né, sem eu querer estar, ou sem as pessoas quererem que eu fique no lugar, entendeu? Eu sou bem consciente diante disso, entendeu? Então, eu fico bem tranquilo, né? Meu foco, como falei, é sempre trabalhar, esperar, né, em Deus todas as coisas, que Ele tem o melhor para mim. Se for propósito de Deus, né, a gente continuar construindo a história aqui, a gente vai continuar. Mas eu não tenho ansiedade nenhuma em relação a isso também, não. Luiz Otávio formou dupla com muita gente. Afinal, o cara tá aqui desde 2017. Formou dupla, que eu falo, de zaga, né? Não é de cantar, não é dupla sertaneja. Apesar de já me disseram que você canta muito bem. Mas, vem cá, tem algum cara que tu olha assim, desses que tu formou dupla, que diz assim, pô, esse aqui encaixou legal, a gente se dava bem, tinha um entrosamento, enfim, aquele que você aponta assim, com esse aqui foi melhor. Ou não existisse, sei lá, teve você e o Messias, teve Luiz Otávio e Rafael Pereira, Thiago Panhussá também? Já formou. Enfim, teve uma porrada de cara aí. Não tem como falar só um, né? Na verdade, né? É porque eu tô aqui há muito tempo, né? Então eu tive vários parceiros assim, né, para fazer dupla de zaga comigo, né? O Rafael, a gente formou uma dupla de zaga, eu creio que assim, muito consistente, porque o Rafael tinha muita qualidade técnica, né? E eu compensava muito isso. Eu sou um zagueiro que gosto muito de sair, interceptar, né, atacar mais a bola, duelo no chão, no alto e tal. E eu deixava ele fazer aquela... Depois eu fui... depois de ter jogado com ele, eu melhorei muito isso, a minha questão técnica, né, na verdade. E aí chega o Valdo também, que é um cara que, tipo, era meu amigo. Era meu companheiro de quarto também, assim. A gente era muito parecido na questão de força física também, né, e de entrega, né? Foi um cara que eu gostei, tem um carinho enorme por ele, de jogar junto também. Aí depois chega o Messias, que o cara as Torres Gêmeas, né? A gente ficou um tempo... Tinha até a foto assim, ó, né? Xerife. Exatamente, a gente acabou fazendo essa foto aí, né? Pegou, a gente foi muito bem aí, até na Sul-Americana, né? Que, tipo, a gente, na fase de grupo, a gente acabou tomando, acho que 2 gols, acho, em 8 jogos. Na própria Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste né, também. Foi legal. Não teve o título, né? Perdeu ali pro Bahia, mas enfim, foi uma campanha legal. A gente formou, então formei grandes duplas, assim, de zaga, até propriamente com o Thiago. Em 2020, gente, foi um ano que a gente foi muito feliz, assim, né? Jogando junto, a gente combinou. Então, cada ano, eu acho que teve um zagueiro que eu combinei, assim, bem com ele. A gente combinou as nossas, né, virtudes, né? Que eu digamos assim, né? E graças a Deus, eu acho que era mais importante eu estar em campo jogando, né? E dependendo de quem tivesse, assim, do meu lado, eu sempre buscava, né, me entrosar o mais rápido possível para que o Ceará pudesse ganhar, assim. Entendeu? Eu acho que foi muito, muito, muito disso, né? Que eu acabei vivendo aqui nesses anos e com as pessoas também que eu formei dupla, né? Que teve o Thiago Alves, que hoje está na base também. Sim, o Thiago. Ceará. Então, eu joguei com muitos zagueiros aqui. Mas agora só não sei com quem que eu joguei mais, né? Na verdade, eu acho que foi até com o Messias. Eu acho que o zagueiro que mais jogou ao meu lado, se eu não me engano, foi o Messias. Entendi. E
Existem coisas que acontecem nos bastidores que... Ixi. Não, calma, pô, relaxa, Falou que respira. não tinha polêmica. Não tem polêmica não, pô, relaxa. É que, às vezes, elas ficam externas. E tem coisas que acontecem que a gente nunca vai saber. Não se assuste, não. Eu tô fazendo esse leriado todinho só pra te perguntar uma coisa. O Lisca é doido mesmo? Essa aí você já sabe, pô. É? Ele não nega o apelido, não, cara. É, então é doido Com mesmo. certeza, né? Mas é um treinador que, tipo, que eu falo que a nível de campo, assim, é muito inteligente na questão de armar os esquemas, né? De treinamento, metodologia de trabalho, né? Eu gostei muito de trabalhar com ele, assim, entendeu? Então, é um cara que eu super respeito, entendeu? Eu acho que as pessoas ainda pegam um pouquinho, acho, no pé dele por essa questão de mais de grupo, de gestão, né? Que eu creio que em outros trabalhos, eu creio que ele possa melhorou, ou pode ser que a partir do momento, né, que ele buscar e que ele vai tendo outras experiências, ele vai evoluindo, vai melhorando, né? Mas é um cara que comigo eu não tenho, na verdade, sem demagogia nenhuma, o que falar dele assim mal. A única coisa que eu posso falar é que eu já acabei de dizer, que ele poderia, eu acho que, melhorar essa questão, muitas vezes, de grupo dele. Gestão de grupo, gestão de pessoas. Acaba que entendeu? ali no meio do caminho Entendeu? desanda. Pode ser que sim, né? Por conta dessa questão aí. Mas agora, como treinador, né, de perfil tático, né, de enxergar, né, no jogador o que ele pode fazer, o que ele pode agregar para o time dele, para o esquema que ele também precisa que o jogador faça, e ele consegue tirar muito bem isso do atleta, entendeu? Pelo tempo que ele trabalhou comigo e outros trabalhos que eu também acompanhei, né, propriamente dele, né, é mais ou menos isso, entendeu? Agora, a doideira dele é porque ele é um cara muito emotivo, né, cara, gosta, tipo, de tomar a frente, né, das coisas, se empolga com certeza com os resultados, muitas vezes que ele tem. É um cara que vive o campo. Vive de forma intensa, né? Na verdade, eu acho que é muito... Se ele cometer os erros que muitas vezes ele pode ter cometido, é assim, e quem nunca, né? Entendeu? Eu acho que falhou, errou em algum momento por conta, né, da emoção, da euforia. Na verdade, isso aí pode normalmente acontecer. E quando o cara tem tanto tempo assim de casa, de clube, tem moral mesmo? Jogador que chega novato, olha e respeita, gente dentro do clube respeita, tem moral mesmo? Manda. Mandar, eu não sei, né? Manda não, eu né? Não é meu perfil, assim, de ficar... Não, né? Mas o meu sou mais lá pra ajudar, contribuir, né? Coloca Mas outra os foto. caras me respeitam. Coloca outra foto aí, Luiz Otávio, aí, ó. Ele em campo, abraçadeira de capitão. Olha aí, ó, apontando. Pô, 2019, isso aí, eu acho, Tu né? sabe só pela camisa, né? Exatamente. Tá certo. Não tem como, não. Tu guarda, todo ano tu tem uma camisa dessa guardada, deve ter, Meu né? pai tem. Ah, é? De cada ano aqui no Ceará e também dos outros clubes, né, Luiz? Se ele tiver dado pros outros, né? Ah, tem isso também. Ei, Luiz, olhando Mas essa do Ceará ele tem. olhando essa foto aí, como o Luiz Otávio se descreve, assim? Olhando, assim, sem campo, com a abraçadeira de capitão. Acho que ali, dando ali alguma instrução, dando uma ordem, enfim. Luiz Otávio tem muito essa figura, assim, de liderança. Olha, eu nem sempre fui um cara impositivo, não. Eu era uma pessoa muito mais tímida, na verdade. Mas só que a vida foi me fazendo esse líder que hoje eu creio que sou, né? E eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Se não for para eu fazer direito, eu não faço mais ou menos, não. Entendeu? Todas as coisas que eu busco fazer, eu nunca faço meia boca, não. Se for fazer meia boca, eu nem faço, né? Porque eu acho que você tem que valorizar o seu trabalho e valorizar o trabalho dos outros também. Eu acho que é muito, muito isso, né? Que aí eu aprendi, né, a liderar, né? Na verdade. Aprendi a liderar, mas aprendi a liderar pelas condições, na verdade, que eu enfrentei, né? E pela necessidade, né? Porque eu entendo também que um líder, né, não é só aquele que manda ou que aponta, é aquele que faz e demonstra. Sim. Entendeu? Dá um exemplo, né? Não agir, né? Eu conheço o líder, porque senão eu ia ser chefe, entendeu? Então tem muito disso em mim e uma diferença muito grande em relação a você ser líder e você ser chefe.
Então, eu sempre busquei, né, tomar muito cuidado com as minhas atitudes, né, por conta disso aí, de usar essa abraçadeira que, tipo, não é só você falar alguma coisa e você é capitão, entendeu? Eu fui ser capitão em 2019, né, nos últimos jogos ainda. O capitão sempre foi o Ricardinho, é um cara que eu respeito, né, em 2018 foi o Richard, se eu não me engano, né, também. Depois eu assumi a braçadeira. Hoje é o Marlon. Ano passado, se eu não me engano, era o Lourenço, entendeu? O Richard foi em algumas oportunidades, entendeu? E eu acho que o cara usar uma braçadeira de capitão, né? E antes, eu sempre falava, antes de pegar essa braçadeira, os caras me ofereceram algumas vezes, né? Mas eu nunca aceitei, né, na verdade. Nunca aceitei ser capitão, porque eu cria, né, na verdade, que eu ainda não estava preparado, porque eu ainda não era o líder, a questão de totalmente de exemplo dentro do clube, né, de título, né, de respeito, né, que hoje muitas vezes eu posso falar que eu tenho, entendeu? Porque hoje eu tenho certeza que os funcionários me respeitam porque me conhecem, sabe da minha índole, do meu caráter, entendeu? Sabe que se eu não puder ajudar também eu não vou, né, atrapalhar. E eu não falo que sou uma coisa e sou outra. Entendeu? Acho que depois que eu entendi isso, que eu acho que foi quando o meu coração ficou tranquilo para aceitar receber algo, né? Que quando você recebe a abraçadeira, você não está só recebendo a abraçadeira. Você está trazendo uma responsabilidade para sua vida. Entendeu? Então, acho que como eu recebi essa abraçadeira, eu já era um pai melhor, um marido melhor, porque da mesma forma que a pessoa, né, ou trata, né, a sua família, né, novamente, eu trato também as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, entendeu? Eu tento muito levar o que eu sou dentro de casa para também dentro do clube, entendeu? Para o meu ambiente também profissional, porque é muito mais prático, é muito mais fácil você colocar em prática. É melhor do que você ser um personagem, né? Até brincando, assim, o Israel falou assim, eu perguntei, mas o que o cara vai me perguntar lá? Ele falou, vai te perguntar coisa do personagem Luiz Otávio. Eu falei, pô, esse cara falando viagem, personagem, se eu tivesse fingindo uma pessoa, lembrei disso agora. Então, tipo, não sou um personagem. Eu vivo e falo da vida real. Israel, ajuda o Luiz, Israel, né? Depois eu tenho que dar uma dura nele. Eu lembrei e fiquei pensando, rapaz, esse cara me falou que eu tô um personagem, Luiz Otávio. Né? Mas ele é resenha. Pô, cara, tu veio preocupado com o que eu ia te perguntar? Tu também claro, é osso, tu me conhece, cara. Tem que vir preparado pra você, né? É, né? Tá bom. Mas foi de boa, não foi não, papo? Não, tranquilo. Tranquilo. Mas se você quiser que a gente coloque um negócio aqui pra encerrar, a gente coloca, entendeu? Tem problema não. Ei, Luiz, brigadão, mas terminou não? Porque você vai deixar seu autógrafo, tá? Pode ser? Claro. Aqui, ó. Ixi, rapaz. Tem alguns... os caras que tem aí. Olha aí. Rapaz, só fera. O negócio é saber, né? Entendeu nenhum. O negócio é saber, ó. Entendeu nenhum. Tem o teu presidente. O teu presidente tá aí, viu? Ricardo. Aí, ó. Tem alguns aqui, mas tem alguns que não dá pra entender. Dá pra entender não. Deus. O meu todo mundo entende, fazer autógrafo pra ninguém entender. Deixa eu ver. Por quê? Tua letra é bonita? Não é porque eu assino feio mesmo. Deixa eu ver. Eita. Falhou a caneta ainda, cara. A tinta. Vou comprar outra. Tá aí. Na bola do futebol. O autógrafo do Luiz Otávio. Luiz, eu assinei. De uma coisa eu tenho certeza. O torcedor alvinegro deseja que você volte, que volte bem, né? Enfim, a gente que faz parte da imprensa também, né? Deseja isso. E, enfim, apesar de você estar um coroa, mas dá pra jogar, cara. Que é isso aí, tem presente, viu? Rapaz, tem presente, pra não sair falando. Sério? Pra não sair falando, que jogador sai falando, cara. Tem falador, tem jogador que é falador. Tem jogador que é falador mesmo. Cara. Obrigado, tá? Tá bom. Não precisa abrir agora não, pode abrir depois. Vou voltar, rapaz. Eu vou voltar, hein? Voltar pra onde? Presente. Voltar aqui, ó. Tá bom. Agora só Deus sabe quando é que pra vir a primeira vez. Tá certo. Olha que a gente pode pegar pela palavra. Não, então, gente, calma aí. Vou te retirar. Ei, Luiz, obrigado, cara. Obrigado você. Obrigadão mesmo de coração. Te desejo aí
um excelente restante, né, de temporada de 2025. Eu sei que você já está nessa fase final de recuperação e que você possa voltar bem, quem sabe dar continuidade a essa história com a camisa alvinegra, com a camisa do Ceará. Se não for com a camisa do Ceará, que seja feliz também em um outro destino, em um outro clube, tá? Agradeço também a você que acompanhou esse papo bacana demais com o zagueiro do Ceará, Luiz Otávio, ídolo alvinegro. Então já sabe, né? Deixa a tua curtida, comenta, compartilha. E se ainda não está inscrito no Futebora, né? No canal do Futebora, aproveita e se inscreve. E também segue a gente no Instagram, @SomosFutebora. Luiz, se tu ainda não estiver seguindo o Futebora, você a partir de agora vai seguir, tá? Sim, pega aí, coloca @SomosFutebora. É isso, turma. Valeu, um abraço, agradecer também os nossos patrocinadores. Um abração, um cheiro, juízo, hein, pessoal? Valeu. Fala, pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. E eu já estou aqui com a minha água mineral Serra Grande, porque você já sabe, água mineral Serra Grande é saúde que jorra da pedra. Uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo.